Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Então, uma coisa que você começa a notar, né, conforme você progride com a prática do Dharma, né, como a mente começa a ter mais confiança ou ter mais confiança na capacidade dela mesma de produzir felicidade do que do mundo produzir felicidade, né? Então, antigamente, né, quando você pensava, né, como gostaria de ser feliz, né? Aí você imagina uma casa, imagina um local, imagina uma conta bancária, imagina uma namorada, um namorado, uma família, um carro, né? São essas coisas que quando você pensa em felicidade, são essas imagens que vêm à mente, né? Mas se a pessoa, né, tem um pouco de insight, né, com relação ao mundo, e tem um pouco de insight com relação à sua própria mente, né, essas imagens já não grudam muito, né? Ou elas até aparecem, mas logo vem uma ideia que desmonta aquilo, falando, sabe? Você pensa em termos de impermanência, em termos de impermanência também significa quando as coisas são incertas, né? A gente gostava de vez de usar a palavra impermanência, né? Ele falava incerto, né? As coisas não são garantidas, né? Então, mesmo num carro excelente, pode ser a sua morte bem ali, né? Você pode ficar aleijado graças àquele carro, né? Você comprou uma BMW mais luxuosa que tem e por causa disso você vai ficar paraplégico, por exemplo. Ou você vai morrer, ou então a sua família que você tanto ama, que era, né, vai ocorrer um acidente naquele exato carro, né? Você não tem como garantir essas coisas, né? Então você começa tudo que sempre a mente cria, né, uma ilusão de felicidade vinculada ao mundo, vem um outro lado da mente e destrói aquilo, né? É uma coisa até curiosa de ficar assistindo isso acontecendo. Quando eu morava em Colombopia, às vezes eu fazia isso, né? Eu tomava um café e deitava lá e ficava pensando, né? E ficava vendo a mente criando felicidade e a mente destruindo. Criando e destruindo, criando, destruindo, criando, destruindo. Mas chega uma hora que ela começa que ela fala, não, quer saber uma coisa? Se eu quiser felicidade, eu vou abandonar as más qualidades mentais e vou desenvolver boas qualidades mentais. É aí que eu vou investir, né? Se eu for pensar, né, em desejar a felicidade, é aqui que eu vou focar minha volição, né? Não em obter um carro, não em obter uma casa, porque mesmo com um carro e uma casa fantástica, se a mente não estiver boa, você não vai ser feliz. É garantido, e tem tantos exemplos disso, né? Uma coisa que é incrível como a gente não consegue enxergar, porque não falta exemplos. Não tá com falta de exemplos disso, né? Deveria ser óbvio para todo mundo, mas ainda assim persiste, né? A ilusão, não, realmente isso aqui vai dar certo. Então, para mim, não deu certo para ninguém mais, mas para mim vai dar certo. Se eu conseguir isso aqui, com certeza vai dar certo, né? Mas as pessoas não, porque elas não conhecem a sua própria mente, né? Elas não conhecem a sua própria mente, não entendem como é que funciona, né, a dinâmica dos prazeres sensoriais, né? Mesmo que você vai conseguir um tanto de felicidade durante alguns anos apenas, depois a própria natureza dos prazeres sensuais, ela se sabota, né? Ela não consegue persistir, né? Você consegue, sei lá, supondo que sua fantasia é viajar pelo mundo, chega uma hora que fica entediante. Viajar pelo mundo fica normal, ok, já vi. Você vai para outro país, ok, é outro país, mas é mais ou menos a mesma coisa, sabe? Não tem
você não consegue manter isso de maneira infinita, né? Ainda mais se você for uma pessoa inteligente, né? Não tem como você não perceber, né? É apenas a mesma coisa com uma cor diferente, né? É as mesmas coisas com cores diferentes, mas é o mesmo princípio, são os mesmos fenômenos, são as mesmas dinâmicas, os mesmos desejos, os mesmos medos, as mesmas insatisfações, as mesmas ilusões, né? Chega uma hora que você percebe isso, né? Então, mas é o tipo de coisa, assim, não tem como você exigir que as pessoas saibam disso, né? Mas eu acho que se alguém consegue enxergar, né, o princípio por trás disso, não precisa, né, fazer todas essas viagens para só então perceber, né? Eu mesmo teve uma época que eu achei, né, que quando eu era jovem, antes de virar monge, eu falei, vou viajar, eu acho que isso vai ser bacana, né? Mas aí, tendo viajado, não precisei viajar muito, eu viajei só um pouco, só que eu percebi já, né? Só um pouco de viagem eu percebi, né? E realmente isso aqui não tem nada aqui, né? É apenas as mesmas coisas, numa outra configuração, né? Ainda mais você vem de um país, né, que nem o Brasil, você tem a ilusão, não, se eu for para a Europa, tudo vai dar certo, tudo vai ser feliz, não vai ter nenhum problema, nada vai acontecer, a privada não vai entupir, ninguém vai ser desagradável comigo, vai ser tudo bom, né? Mas você chega lá, não, é apenas um local, a privada na Europa é a mesma privada que no Brasil, não tem diferença. As coisas que te incomodam, algumas coisas são melhores, mas isso vem com um custo também, né? Algumas coisas são melhores, mas aí tem um outro lado que é pior, né? Então é uma coisa que você fica andando em círculos, tentando morder o próprio rabo, e nunca chega, né? Então, às vezes a pessoa demora uma vida inteira para enxergar isso, às vezes uma vida inteira não é o suficiente, né? Precisa de várias vidas, né? Mas algumas pessoas às vezes conseguem enxergar mais cedo, né? E aí então você começa a voltar a sua atenção para a própria mente, né? Não, o segredo não está aqui fora, o segredo está aqui dentro, né? Então, né, em vez de ficar fantasiando, né, você fica se imaginando rico, famoso, cheio de conforto, com um corpo belo e agradável, um corpo atraente, né, um penteado bonito. Você começa a se imaginar, puxa, se eu fosse uma pessoa tranquila, se eu fosse uma pessoa sábia, se eu tivesse sabedoria, se eu tivesse uma mente feliz, se eu tivesse uma mente hábil, né? Você começa a fantasiar com isso, né? Quisera eu conseguir ter uma mente pacífica, quisera eu ter uma mente disciplinada, uma mente que não se inclina em direção a coisas baixas, uma mente que consegue distinguir certo e errado, né? Então você começa a pensar nessa linha de raciocínio, em vez de fantasiar com bens materiais, fantasiar com situações externas, né? Você começa a ter uma aspiração, né? Aspirar por uma mente saudável, aspirar por boas qualidades mentais, né? Aspirar por abandonar más qualidades mentais, né? E aí realmente isso dá, né, volição, te dá energia, né, para trabalhar nesse assunto, né? Porque não requer nada, requer só você mesmo, né? Não requer comprar nada, não requer ir para lugar nenhum. Tem situações que facilitam esse trabalho, mas não é obrigatório, né? É um trabalho que está dentro de si mesmo, né? A gente já falou ontem na palestra, né? O que requer é corpo, fala e mente. Então você tem o corpo, você tem fala, você tem mente, está ali, né? Todas as ferramentas para realizar esse trabalho estão disponíveis, é só agora você botar em prática, né? Então, mas é bom refletir sobre esse assunto, né? Tentar direcionar, né, a volição da mente em direção a isso, né? Não deixar, né, ela, porque eventualmente ela ganha, sabe? Se você está sempre pensando em bens materiais, sempre fantasiando com, sabe, tipo de felicidade mundana, né? Que tem vários, é uma coisa muito ampla, né? Não é só a questão de bens materiais, né? Que as pessoas nem prestam atenção, né? Mas se você tem tempo, né, para sentar e ficar olhando a sua mente, o que ela está pensando? Por que isso é agradável? Por que exatamente que ela está desejando, né?
Você simplesmente parar e ficar olhando ali, olhar com atenção o que ela está fazendo, você fala, puxa, tem muitos apegos muito pequenos, assim, ridículos, né? Mas você, racionalmente falando, são muito ridículos, mas ainda assim são relevantes, sabe? Você não pode negligenciar eles porque eles são relevantes, né? Eles também se acumulam, né? Começa a grudar, gruda no outro, e começa a virar um desejo composto, né? Então, teve uma época que eu me pegava assim, fantasiando em dirigir automóvel, né? Quando eu tinha virado monge recentemente, né? Às vezes eu pegava, estava ali pensando besteira, e de repente ficava vendo ali dirigindo um automóvel. Sendo que quando eu era leigo, eu odiava dirigir automóvel. Eu falava, que saco, né? Dirigir automóvel era um fardo. Assim, eu achava que eu não gostava de dirigir automóvel. Mas no fundo eu gostava, né? Estava escondido o desejo, né? Então um pequeno prazer assim, né? Do volante, tal, o cheiro do carro, dirigir, sei lá. São uns prazeres assim bobos, né? Mas eles são pegajosos também, né? E se você não tem atenção, né? A mente vai começando a construir essa insatisfação e consegue transformar a sua mente uma massa de insatisfação, né? Uma massa de desejo insatisfeito, né? Então, tem várias coisas assim, né? Que você nem percebe que está acontecendo, mas ali tem cada coisinha é um novo apego para a mente, né? Um novo apego para a mente, né? Você nem percebe, mas tá rodando, sabe? É como tá funcionando no background, né? Sem você perceber, as quilências estão corroendo a sua mente, né? Então, no que diz respeito aos monges, é sempre dado ficar atento a isso, né? Porque você tem muito tempo livre, né? Se você não ficar atento às quilências, vão comer inteiro, vão destruir tudo que você construir, né? Você está sentando em meditação durante 2, 3, 4 horas por dia, mas o restante do dia a mente está em uma direção contrária, né? Você está tentando empurrar a mente para um lado, mas na verdade tem uma pessoa empurrando para frente e 5 empurrando para trás, né? Então tem que ficar atento, porque senão você realmente não progride. É uma coisa que você tem que realmente começar a levar a sério. Ficar atento aos seus pensamentos, ficar atento que tipo de construção mental a mente está criando, para que lado ela está empurrando isso, porque não tem como, sabe? Não tem como você esperar que a mente, por exemplo, que você sente em meditação e a mente se pacifique, se toda hora você está dizendo para ela, olha, o bem-estar, a felicidade está lá fora no mundo. Aí você senta em meditação e fala, largue o mundo e seja feliz aqui mesmo. Ela não vai fazer, ela está dando só informações contraditórias, né? Ela não vai querer fazer, ela vai querer buscar a felicidade lá fora, né? Ela vai querer buscar a felicidade no mundo, nas sensações, nas situações, né? Então a gente fala de esses 3 desejos, fala Kama Tanha, Bhava Tanha, Vibhava Tanha. Kama Tanha é o desejo por sensações, por prazeres sensoriais, né? Vibhava Tanha é o desejo por existência, né? Por vir a ser, né? Então seria assim o desejo por situações, né? Eu desejo existir nessa situação. Eu desejo existir nessa situação em que eu sou um cara muito legal, as pessoas todas gostam de mim, todo mundo me elogia. Eu desejo existir nessa situação em que eu vivo nessa cidade, eu uso essa roupa chique, eu dirijo esse automóvel. Tem um pouco de desejo sensorial, a sensação, né, daqueles bens materiais, mas também tem esse aspecto de eu existindo nessa situação, né, que isso é chamado de Bhava Tanha, né? Então eles se mesclam, né? Kama Tanha e Bhava Tanha, eles meio que vão sempre juntos, né? Então nessa situação eu existo, então nessa situação eu tenho essas experiências, né? Então a mente realmente vai nessa direção, sabe? Ela fica criando fantasias, criando sem você perceber, né? Você acha que é apenas uma distração, né? A mente está ali assistindo um filmezinho, né, da minha pessoa, nessa situação, aí isso aconteceu, aí eu vou falar isso, aquela pessoa vai responder aquilo, vai ser tão bacana, todo mundo vai ficar feliz. Mas é uma coisa que vai informando a mente, né,
que ó, felicidade está nisso, né? Então, se você não conseguir diminuir, né, a intensidade desse tipo de fantasia e começar a voltar isso de volta, virar a mente, dar meia volta, né? Não, a felicidade não está nisso. A felicidade está em boas qualidades mentais. A felicidade está em ter sabedoria. A felicidade está em enxergar a verdade. A felicidade está em ter uma mente saudável, né? Ter uma mente pacífica, ter uma mente hábil, ter uma mente clara, ter uma mente astuta, né? Ter bons amigos, né? Ter bons professores, né? Enxergar o Dharma, né? É ali que está a felicidade. Então, se eu não conseguir, sabe, de alguma forma fazer essa meia volta, né? Então não tem muito como você esperar que dê resultados muito profundos na sua prática, né? Porque quando você sentar em meditação, a mente vai fazer aquilo que você instruiu ela. Você instruiu ela a buscar bem-estar lá de fora, no mundo exterior, né? Então não tem como você querer que ela fique parada e se volte para dentro, né? Você não tem como querer que ela abandone as preocupações, o interesse pelo mundo exterior e se interesse somente, né, no seu interior, né? Não tem como você esperar que ela... não precisa nem dizer em termos de abandonar as fantasias mentais, né? Mas só esse tanto, ela fala, abandone a preocupação com o ambiente ao seu redor, né? Sente meditação e não se preocupe com os sons, não se preocupe com as sensações do corpo, né? Sendo que você diz, quando você não está sentado em meditação, você diz para sua mente, esse corpo é o caminho para a felicidade, esse corpo é o que vai trazer bem-estar e felicidade. E aí quando você senta em meditação, fala, não se preocupe com o corpo. Não, como? Nós estamos malucos? Esse corpo é o que há de mais importante, é esse corpo. Eu sou esse corpo, é aqui que eu encontro felicidade, é aqui que eu vou ser uma pessoa feliz, né? Aí você não tem como achar que ela vai conseguir largar a preocupação com o corpo, né? Então ela vai estar sempre preocupada. Qualquer sensação que surgir, ela vai largar o objeto de meditação e vai querer se preocupar com aquela sensação, né? Qualquer barulho que ela ouvir, ela vai ficar agitada, preocupada. Que barulho é esse? É alguma ameaça? É algo perigoso? Né? Quando o corpo é o centro da sua existência, né? Então tudo, qualquer som ou sensação é importante. Então tem que haver consistência, sabe? Você tem que conseguir desenvolver uma consistência, que eu chamaria assim de integridade, né? A mente tem que estar tem que fazer uma frente unida, né? Não, sabe, tem duas pessoas esvaziando o buraco e uma pessoa e 5 enchendo, né? Então tem uma esvaziando e 5 jogando terra. Uma joga a terra para fora e 5 joga a terra para dentro. Aí vai ser difícil você conseguir esvaziar esse buraco, né? Então tem que ter um pouco de noção disso também, sabe? Porque as pessoas vêm reclamar, Ajahn, eu pratico faz 20 anos e não consegui chegar a resultado. Será que você praticou? Lompoa que é bem mais duro do que eu, né? Ele fala, você não praticou nada nesses 20 anos. Se você não chegou a resultado, significa que você não praticou nada. Você ficou só fazendo os gestos externos, né? Mas não realmente praticou, né? Você sentou, supondo que eu sentei 2.000 horas de meditação. Mas dessas 2.000 horas que você sentou em meditação, quantas horas você de fato praticou meditação? Porque só sentar não é, né? Isso aqui não é um exercício de yoga, né? Sentar com as pernas cruzadas, fechar os olhos, isso não é um exercício de yoga, né? Não adianta quantas horas você sentar em meditação. Quando você senta em meditação, quanto desse estado, dessa postura, né, de fato resulta, né, em a mente abandonar, conseguir soltar, né, do mundo exterior, soltar das más qualidades mentais e se voltar para dentro, né, conseguir fixar sua foco, né, numa boa qualidade mental ou num objeto de meditação, né, e conseguir suster aquilo, né? Se eu pensar assim em termos, né, fizer uma planilha, né, para fazer a conta, né,
Provavelmente muito pouco, né? Então, tem que também estar ciente disso, sabe? Não adianta você só... Isso não é um ritual, né? Praticar meditação não é um ritual, não tem nenhuma força mágica escondida por trás disso. É uma coisa, tem que fazer, tem que haver consistência no que você faz, né? Não tem nenhum ritual mágico envolvido, né? É um trabalho que requer que você realmente entenda o propósito do que está sendo feito, né? E incorpore isso, né, na sua vida. Ou então você vai acabar praticando uma meditação que é uma coisa desconectada, né? Você pratica meditação e aquilo não chega realmente... Vira apenas mais um aspecto do samsara, né? Vira mais um aspecto do ego, né? Você tem alguma prática de meditação que você faz e aquilo só alimenta o seu ego ainda mais, né? Ocorre muito isso, né? Eu conheço muita gente assim, né? A pessoa pratica isso, pratica tal, vai para o retiro X, retiro Y, né? Mas a coisa não está realmente alimentando o Dharma, está alimentando o ego daquela pessoa, né? Isso é um negócio muito tóxico, eu acho. Às vezes eu fico até na dúvida, seria melhor a pessoa não praticar nada ou praticar desse jeito. Eu fico na dúvida às vezes, sabe? Se não é melhor a pessoa, porque quando a pessoa pratica assim, ela tem a falsa impressão, né? E como aquilo só alimenta o ego dela, né? Então ela chega à conclusão, não, realmente eu sou um ótimo praticante, eu pratico muito bem, e eu faço progresso com a minha prática, né? Mas se você tem um pouco de noção, né? Você sabe que a pessoa não está fazendo progresso, na verdade. Ela está empacada naquilo, né? Ela está numa delusão, né, com relação a si mesma. Até ela ficar na dúvida, será que não é melhor a pessoa não ter nada e ela está ciente do fato que ela não tem nada, do que ela ter algo, né, e se iludir com relação àquilo que ela tem, né? Então é algo realmente, eu não sei dizer ao certo o que é melhor, o que é pior, né? Mas né? Tem que haver consistência, né? Tem que haver consistência. É uma forma útil de meditação, você sentar e refletir sobre essas coisas, sabe? Ter tempo livre, né? Mesmo que você não precise sentar numa postura formal de meditação, né? Mas você não precisa chamar isso de meditação, você pode chamar somente de refletir, pensar na vida, né? Pode sentar e pensar um pouco na vida, né? Investigar as coisas, né? Quando a mente cria uma fantasia de bem-estar e sucesso, de alegria, vinculada às coisas mundanas, né? Ver quão difícil é destruir essa fantasia, né? É muito difícil, não? É muito fácil. Quão frágil, né, são as felicidades mundanas, né? Então você imagina uma situação tudo legal, bacana, mas aí você pega uma doença, você desenvolve algum tipo de doença. Toda essa situação não tem valor nenhum agora, né? Pega um câncer de próstata, um câncer de estômago, sei lá. Toda essa situação se torna irrelevante, né? Toda a casa, o sol, a praia, a namorada bonitona, os filhos bem comportados, nenhum deles é mal educado, nenhum deles dá problema, os filhos são muito bacanas e bem comportados, né? O carro não dá problema, mas uma coisinha só destrói tudo, sabe? É uma situação muito frágil, né? E também como essas coisas facilmente se degeneram, né? Porque no mundo não favorece, né, isso. Por exemplo, você se imagina uma pessoa muito rica e cheia de dinheiro, com uma casa enorme, aí essa casa tem que ter um sistema de segurança, porque senão eles vão vir me assaltar, né? Você tem essa noção, né, de que tudo isso vem com um custo, né? Cada prazer
mundano que você obtém vem com um custo, né? Vem com preocupação, vem com medo, vem com impermanência. Medo, se não for o medo, né, que é inerente, né, àquele fenômeno, né, tem sempre o medo da impermanência, né? Por mais que você consiga algo agradável, aquilo não dura, né? Aquilo não se sustém, né? E aí, né, você vai conseguir abrir mão daquilo? Né? Quando chegar a hora de abrir mão, você vai conseguir, né? Você conseguir essa situação maravilhosa, fantástica. E aí, quando você começar a envelhecer, como é que você vai? Você vai lidar bem com isso ou não? Quando você adoecer, você vai lidar bem com isso ou não? Na hora de tiver que abrir mão de tudo isso, você vai conseguir abrir mão de tudo isso ou não? Né? E mesmo que você fale, não, eu vou conseguir, vai conseguir, mas e aí você vai ser, o que sobra, né? Se você viveu a vida inteira desse jeito, viveu a vida inteira experienciando prazeres sensoriais, prazeres mundanos, né? Quando chegar a hora de abrir mão, de morrer, né, e deixar tudo isso para trás, né, quem é essa pessoa? É uma pessoa que entende, né, que os prazeres estão nas coisas materiais. Né? Então não tem como você sanamente achar que você vai conseguir morrer de maneira tranquila, de maneira serena e pacífica. Porque a morte para você, nesse caso, a morte significa perder tudo. Quando a pessoa tem a existência daquela pessoa, todo o bem-estar daquela pessoa, toda a noção de identidade daquela pessoa está vinculada a uma situação mundana, uma situação material, né? Para essa pessoa, a morte é a perda de tudo. Tudo, 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 tudo. Né? Não tem como você tentar me convencer. Não, eu vou ser assim, eu vou morrer de maneira tranquila e serena. Não vai. Você vai entrar em pânico. Você vai entrar em pânico total. Né? Quando pouco a pouco, né, você começar a vislumbrar a ideia, né, que você um dia vai falecer, né, quando você começar a ficar doente, ficar velho, ficar doente, você vai entrar em pânico ou você vai entrar em uma depressão profunda, né, porque você vai ver que, na verdade, de repente a sua visão de mundo vai mudar. Né? E aquilo tudo que você fez durante a vida inteira vai ficar sem sentido. Puxa vida, conquistei tudo isso e agora não, de repente a visão que vai, a imagem que se apresenta para você isso não valeu nada, é tudo inútil, né? Não tem nenhuma real substância e nada disso, né? Porque a ideia, né, de que isso é agradável, isso é bom, isso é maravilhoso, só funciona se você não pensar nesse assunto, né? Não pensar na impermanência, não pense na morte, não pense na impermanência, não pense em como tudo isso é frágil. Né? Se você não pensar nisso, você consegue se convencer. Não, isso está bacana, está tudo bom, tá tudo bacana. Assim que a ideia surge, aquilo já começa a chacoalhar. Né? A ideia de que tudo isso aqui é bom começa a chacoalhar. Né? Mas sabe, quando você começar a envelhecer, começar a adoecer, vai ser difícil você não pensar nisso. Né? Então, sabe, tem muitas maneiras diferentes onde essa realidade se expressa. Então, eu recomendo às pessoas terem tempo livre, né, para sentar e falar, ok, fala para mim aí, como é que você quer ser feliz? Conta para mim a história, como é que vai ser? Vai ser assim? Vai ser desse jeito? E como é que vai ser meu penteado? Vai ser assim? Que legal, bonito esse penteado. E como é que é meu carro? Esse carrão é essa marca, dessa cor? Legal, bacana. Constrói tudo, deixa ela construir, dá livre rédeas para a mente construir a fantasia dela. Construiu, tá bacana, tá tudo perfeito? Tá bom. E isso aqui, ó, e se tiver uma enchente? E agora? O que você vai fazer? Se tiver enchente, eu vou fazer isso. Vai fazer isso? Tá bom. Mas aí se o país, houver uma crise econômica, como é que você vai fazer? Se fazer uma crise econômica, eu vou fazer isso. Você vai para aquele outro país? E se tiver uma guerra? E agora? Não, se tiver a guerra, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer para outro país. Outro país. E se eu tiver que pegar? E se o avião que você pegou para ir para outro país sofreu um acidente? E agora? O que você vai fazer? Você vai cercando as esqueletas, você vai tentando construir, você vai cercando ela. Né? Até ela desistir, até ela cansar e aceitar a ideia. Realmente, né? Isso é muito incerto, é muito frágil. O esforço, sabe? Para você, quando você faz isso, a mente ela insiste, ela vai construir. Não, então aí eu vou fazer isso aqui. Aí se acontecer aquilo, eu vou fazer isso aqui.
E se eu fizer isso aqui, eu vou fazer aquilo, isso aqui. Aí você fica aí olhando aquele esforço inteiro. Caramba, o esforço para conseguir ser feliz nesses termos é absurdo. A quantidade de esforço para conseguir ser feliz nesses termos é absurdo. Se eu botasse esse esforço em abandonar ganância, inveja, raiva, rancor, se eu botasse esse esforço em aprender a estar bem comigo mesmo, se eu botasse esse esforço em aprender a não agredir a minha própria mente com desejos, com raiva, se eu botasse esse esforço em cultivar uma mente saudável, qual deles será que dá melhor resultado? Qual deles? As pessoas acham que é uma das coisas, né, que você percebe, né? Que eu falo às vezes, né? Chega uma hora que você fica com preguiça, né? Porque é tão mais fácil lidar com a mente do que lidar com os desejos mundanos, né? Por exemplo, você ficar com raiva de alguém, né? Para corrigir aquela pessoa, conseguir convencer aquela pessoa a se comportar da maneira que você queria que ela se comportasse, é tão mais fácil simplesmente não esquentar a cabeça, falar, que se dane. É tão mais simples e tão mais fácil e não depende de ninguém, sabe? É uma coisa só minha. Se eu simplesmente largar aquele problema, pronto, não importa mais. O que a pessoa faz ou não fez não é problema meu. É uma coisa tão simples, né? Quando você aprende a fazer isso, né? De maneira sincera, né? de maneira efetiva, de maneira de dentro para fora, né? Quando você aprende a fazer isso, nossa, você fica uma preguiça tão grande, uma preguiça tão grande de ficar buscando coisas lá de fora, tentar arrumar uma situação perfeita, tentar arrumar uma coisa que seja ideal, tentar convencer as pessoas a ser de um jeito ou de outro. Falar, nossa senhora, que preguiça de fazer tudo isso, é mais fácil. É tão mais simples e tão mais fácil lidar consigo mesmo, né? Mas é que as pessoas, elas não enxergam isso porque as pessoas jamais fizeram, né? A vida inteira delas é exteriorizada. Ela só conhece o mundo exterior, né? O mundo interior é um mistério e é assustador, né? Mas quando você aos poucos vai virando para dentro, vai aos poucos se voltando para isso, aprendendo, tendo paciência, estudando, olhando com paciência, né? Como se fosse iluminando, né? Iluminando aquele quarto escuro, né? Na verdade, você olha, isso aqui na verdade é bem mais simples do que o mundo exterior. Isso aqui é muito mais simples, é muito mais fácil fazer isso do que aquilo, né? E isso aqui é muito mais eficiente, sabe? Quando eu digo fácil, é nessa relação, sabe? Esforço e resultado. Quanto de esforço, quanto de resultado você obtém, né? E qual a qualidade desse resultado? Quão estável é esse resultado? Mesmo que é um resultado bom, mas é estável? É firme? Ou é frágil, incerto, né? E aí quando você ainda mais reflete, né, que esse resultado é mais fácil de obter, é mais durável, é mais estável, e vem vinculado a outras boas qualidades, né, como sabedoria, enxergar a verdade, entender o mundo como ele de fato é, né? E além disso, né, você pensa, né, que essas qualidades mentais não só são agradáveis aqui e agora, né, são firmes e muito mais estáveis do que os prazeres mundanos, né? Elas também levam, né, a bem-estar durante muito tempo, não só nessa vida, mas em vidas futuras. Então um bem-estar durável, não é infinito, mas bem mais durável do que o bem-estar dos bens materiais. E além disso, são qualidades que estão vinculadas, né, ao caminho para a libertação, né, o caminho para a iluminação. Não são sinônimos de caminho para a iluminação, mas se você desenvolver um bom nível dessas qualidades mentais, a possibilidade da libertação começa a se tornar algo real, sabe? A porta começa a se abrir, né? Você vai passar por essa porta ou não, eu não sei. Mas o que era antes um sonho distante, né,
Começa a ficar algo, não, acho que, sabe, isso aqui é viável. Dá para fazer isso aqui. Não é impossível, não é uma coisa de outro mundo, que só os grandes arahantes, os grandes budas, os grandes mestres. É uma coisa que começa a olhar, não, na verdade, isso aqui é até que algo viável, né? Dá para fazer isso aqui. Então, você vê, é algo que não tem como você não se interessar por isso, não tem como você, né? Nem não pode Plian, se eu não me engano. Eu não lembro quem, né? Mas eu ouvi ele falar diretamente, eu ouvi ele mesmo, eu estava presente quando ele disse, né? Se a pessoa enxergar a mente pacífica de verdade, né? Você está falando sobre monges, né? Tá conversando sobre. Eu acho que alguém perguntou, né, para esse. Acho que foi Ajahn Tui. Ajahn Tui que falou isso. Alguém perguntou para ele, como é que faz? Como é que você conseguiu ficar tantos anos como monge, né? Como é que faz para você? Como é que você conseguiu não desistir de ser monge, né? Se a pessoa enxergar a mente pacífica, ela não desiste. Ela não tem como voltar atrás, sabe? Não tem como você realmente enxergar a mente pacífica, né? A mente saudável, né? Você não tem como voltar atrás, falar, não, eu vou largar tudo isso, eu vou voltar aos prazeres mundanos, né? Porque não tem como, né? É insustentável, sabe? Não tem como você se convencer de que aquilo vai ser melhor do que isso, né? Lampopia que também dizia isso, né? Quando ele ia largar o manto, ele estava prestes a largar o manto, né? Ele voltou para a cabana dele para sentar em meditação, e a mente dele ficou tão pacífica, né? Tão agradável, né? Num estado de samadhi tão profundo, né? Quando ele emergiu daquele estado de samadhi, a ideia, o insight que surgiu na mente dele espontaneamente, né? Foi isso, falando, mesmo que uma pessoa trouxesse todo o ouro e prata do mundo e colocasse aqui na minha frente e me oferecesse, eu não aceitaria. Em troca desse estado, eu não trocaria essa felicidade por todo o ouro e prata do mundo, sabe? Se alguém botasse aqui na minha frente uma montanha de ouro, falasse, se você abrir mão desse estado pacífico, você ganha essa montanha de ouro, e eu não aceitaria. Então a pessoa às vezes tem esse insight, tem essa realização. Né? Então é algo que existe, né? Que pode ser conquistado, né? Mas passa por isso, sabe? Você tem que começar a dar meia volta, começar a tentar de maneira hábil e inteligente, não usando agressão e violência, né? Mas usando inteligência e sabedoria, começar a dar meia volta, retornar, fazer o contorno e começar a direcionar a mente em direção a isso, né? A começar a abandonar a ilusão de felicidade e bem-estar no mundo material, no mundo do ego, né? E começar a voltar a mente e começar a criar, né, uma aspiração, uma volição, né, de encontrar bem-estar e felicidade na sabedoria, na visão clara da realidade, na mente saudável e madura, diria assim, adulta, né? Uma mente não infantil, né? Uma mente saudável, né? Vou chamar de saudável, acho que é a forma mais simples de colocar isso. Mesmo que você não tenha interesse em libertação, em nirvana, é uma coisa muito vaga, mas pense na mente saudável, a mente, sabe, ter sabedoria, ter visão clara, ter autossuficiência, não depender dos outros para ser feliz, não depender dos outros para estar bem, né? Ter tranquilidade no mundo, não ter medo da morte, não ter medo da vida. Né? Esse tanto, sabe, já deveria ser o suficiente para a gente começar a tentar mudar um pouco a nossa atitude, né? E ter um pouco mais de cuidado com a nossa mente, estar atento, né? Não ser negligente com ela, não deixar ela criar um mundo de fantasias que no final só vai resultar em nós mais sofrimento, né? E vai sabotar nossos esforços, né? Em alcançar, né, essa sabedoria, essa saúde mental. Então, é isso.